Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma avaliação da empresa Tupi, né, que tem o código de Tupi3, tá ok? Que é uma ON, né? Então eu vou fazer uma avaliação seguinte. Afinal, o preço atual é um preço justo? Está bom para comprar? E então nós vamos fazer um método de cálculo de um preço justo e comparar com o preço atual, tá ok? Tem várias maneiras de fazer, mas esse é uma maneira que eu vou fazer, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma avaliação ou fazer uma estimativa para os resultados futuros da Tupi, tá? E a partir disso aí, trazer com uma taxa de desconto, trazer para o presente, né, todas as parcelas de todos os anos, trazer para o presente, verificar aqui qual é o preço justo e qual é a margem de segurança que nós vamos dar a isto, tá ok? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então é o seguinte, eu vou partir aqui para o Excel, né? Como é que eu fiz aqui e tal, pessoal. Então é o seguinte, a Tupi é um pouco complexo, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, né? Porque é bastante complexo a Tupi, mas assim, a Tupi, ela tem... por que eu digo que é complexo, tá? Porque a Tupi, ela tem 70% que é do exterior, né? É vendas no exterior, e 30% no Brasil. Então, tem uma parte de dólar, tem a parte interna que é Excel, e tem muitos detalhes, né? E da empresa, que também é difícil eu colocar tudo aqui, mas assim, algumas coisas eu coloquei de informação, tá? Também é o seguinte, não vou fazer avaliação do último release dela, né? Vou partir desses dados do quarto trimestre, tá ok? E baseado no que ela está informando também o que vai ocorrer, né, em 2023, 2024, e a partir daí, então, eu faço uma estimativa e vou explicar alguns pontos, e depois eu vou fazer uma análise de sensibilidade, que vai dar vários preços, e aí nós vamos ver aqui, tá ok? Então é isso que eu vou fazer. Então é o seguinte, então eu parti da premissa que é o seguinte, eu parti de uma premissa que a empresa ela teve um quarto trimestre bastante interessante, né? Mas a margem do EBITDA foi bastante baixa, foi 9,65, né? Então eu vou partir dessa premissa, de uma margem EBITDA 9,65, o histórico dela varia de 14% a 11%, né? Mas ultimamente ela caiu um pouquinho, a margem EBITDA dela, né? Então, eu vou partir dessa premissa, tá ok? E também da dívida líquida. E a dívida líquida, aqui em cima, eu posso ver aqui, né? Que a empresa está com uma dívida líquida de 1 bi 524. Então, ela informou no último ano aqui que no último, né, vamos dizer assim, no último trimestre, o que ela pagou de juros, né? Eu multipliquei por 4, né? E fiz uma estimativa aqui, baseado na dívida dela. Então, ela está pagando de juros da dívida bruta 9,2% e no caixa dela ela está recebendo 9%. São os juros que ela informou que ela recebeu, né? Nos resultados financeiros. E com isso aí, se eu pegar aqui, que deu 144 de juros, então, numa média em cima da dívida líquida, dá 9,4% de despesas financeiras de juros. Então, eu vou considerar os juros, tá? Eu não vou considerar as variações monetárias, que isso aí ela não impacta no caixa da empresa, né? Só vou considerar os juros, a dívida dela e os juros que ela tem, tá ok? Então, tá. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou partir de uma premissa seguinte, o risco que eu vou colocar, o prêmio de risco que eu vou colocar em cima dos juros longos, eu vou colocar 4,2% acima do juro longo, vou somar na taxa de desconto, tá ok? Então como é que eu fiz aqui? Vamos lá, vamos começar do início. Então, eu parti do volume da empresa, né? Foi 622 mil toneladas, né? Pegar o último trimestre vezes 4, tá ok? E assim eu fiz assim uma previsão de crescimento do volume ao longo do tempo. Eu fiz aqui uma previsão para 40 anos. Depois do 40º ano, praticamente não tem impacto nenhum. Eu fiz só para 40 anos, né? Que a partir daí, praticamente, não se considera mais, né? Porque com a taxa de desconto vai quase que zerando isso aí, tá? E aí qualquer diferença também está na margem de erro, né? Porque nós estamos falando de futuro, não é isso? Então tá. Então é o seguinte, eu parti do volume, do crescimento do volume, e aí o detalhe é o seguinte, a empresa ela tem 30% da receita no Brasil e 70% da receita no exterior.
E no Brasil, eu vou trabalhar no seguinte aspecto, eu vou colocar com o crescimento que é do volume, né? E o reajuste ele vai passar pela inflação. Então, o que eu informar de inflação, eu vou aumentar também na receita, a receita vai aumentar conforme a inflação e o volume de venda. E no exterior é o volume e o preço do dólar, que é uma estimativa, né? Entendeu? Que aí vou fazer várias variações, depois eu vou explicar, em função disso vai dar o resultado, tá ok? Então a receita, e também eu considerei o custo, né? O custo, então, eu considerei dois custos, que são também importantes, né? É um custo de matéria-prima, esses são os custos variáveis, né? À medida que aumenta, né, o volume, mais volume da venda, o custo aumenta também. E o restante do custo, que é custo de encargos, serviços, energia e outros aí, eu considerei como não vai ter acréscimo, vai ter o acréscimo conforme só o IPCA, tá ok? Porque é o seguinte, eu imagino que ao longo do tempo, né, isso aí é uma alavancagem da empresa, né? Se aumenta as despesas, à medida que ela vende mais, vai aumentar as despesas de matéria-prima, mas o serviço praticamente não aumenta muito, né? É absorvido pela mão de obra que ela tem, inclusive com as melhorias que ela faz, né? Então, vou considerar como o serviço vai só aumentar conforme o IPCA, mas a matéria-prima ela vai aumentar conforme o aumento do IPCA e volume, né? Tá ok? Que eu vou dizer assim, estou considerando matéria-prima como custo Brasil, tá? Eu sei que tem uma parte que é feita no México, aí já é complicado fazer, mas eu vou considerar como fosse tudo o Brasil, os custos aqui, tá ok? Então, com isso, eu chego no EBIT daqui, né? Que praticamente está dando 9,5% da receita. Eu coloquei bastante baixo, né? Diferente dos anos anteriores. Então, está até com uma margem de segurança o EBIT daqui, né? Tá ok? Em cima do EBIT, eu vou descontar aqui, eu vou descontar o imposto de renda, tá ok? Que é baseado nos últimos históricos que a empresa deu, né? Ela baseou no último ano, multipliquei por 4 aqui, né? Então, deu 110 milhões aqui, que ela vai, né, no próximo ano, nos próximos 12 meses, né? E as despesas financeiras, como é que eu fiz? Eu considerei a dívida líquida, eu considerei que a dívida líquida ela vai aumentar conforme o IPCA, vai aumentar, né, a dívida líquida, e conforme o volume, né? Então, à medida que o volume vai crescendo, a dívida também vai crescendo, né? E com o IPCA. E os juros ela vai pagar, que é aquele 9,4%. Então, eu coloquei o juro aqui, pagando 9,4% acima do IPCA. Veja bem, já coloquei um juro assim, bastante alto, né? Coloquei 9,4%, porque, vamos dizer assim, a dívida conforme o IPCA, mas o juro está conseguindo, está crescendo 9%, e está inclusive parecido esses juros aqui com o que a firma me informou, né? Despesas financeiras foi 144 milhões, multiplicando o último trimestre por 4, deu 144, agora está 156 milhões. Então está ok. Então eu vou considerar, toda vez que a dívida vai aumentando, o juro vai aumentando, vai multiplicar por PC 9,4, sempre, tá? Entendeu? Então a despesa financeira é em função da dívida, beleza? Então nós temos aqui, então nós vamos fazer o seguinte desconto: desconto do imposto de renda, despesas financeiras, a variação do capital do giro, eu coloquei 2% da receita, né? E o capital do giro vai subindo conforme a receita, tá ok? E o CAPEX, entendeu? E o CAPEX também. Entendeu? O CAPEX eu coloquei aqui, eu estou usando o do último trimestre, né? Multipliquei por 4, e com a correção ela vai corrigir, o CAPEX vai corrigindo conforme, aqui vai corrigindo conforme o IPCA, e mais o aumento do volume, tá? À medida que aumenta o volume, vai aumentando o CAPEX também. Aí é uma previsão que a gente não sabe o que vai ocorrer, né? Mas eu imagino que vai ser assim. Se ela tem um crescimento grande, tem que ter um CAPEX também, porque é uma empresa de capital intensivo, né? Ela não consegue aumentar muito o volume sem aumentar o CAPEX. Então, eu estou considerando assim, tá? E aqui, então, mas acontece o seguinte, para entrar no cálculo, não é o CAPEX total, é o CAPEX do capital próprio, que uma parte do CAPEX ela vai usar crédito, o seguinte, o capital de terceiros, vamos dizer assim.
Então é o seguinte, a empresa, pelo histórico dela, foi 69%, ela utiliza do CAPEX, do CAPEX como recursos próprios, né? Capital próprio, e, vamos dizer, 31% capital terceiro. Então, eu multipliquei esse 475 por 0,69. Então, sempre assim, né? Tá ok? À medida que o CAPEX vai subindo, como eu falei, vai aumentando, 69% é o que vai entrar na conta, né? Então, aqui chega no fluxo. Aliás, outro ponto importante, tá? Cheguei aqui no fluxo, o fluxo para o acionista, né? Esse aqui é o fluxo que sobra para o acionista, tá? Então, vamos dizer assim, aqui nesse primeiro ano foi 135 milhões, né? Do total de 4 bilhões, sobrou aí para o acionista 135 milhões. Isso aí vai dar o quê? Vai dar, sei lá, 2, 3%, né? Que é mais ou menos o lucro dela, inclusive, né? Tá ok? E a taxa de desconto, como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma estimativa do IPCA. Em cima do IPCA, eu fiz uma formulazinha, que é a taxa livre de risco. Então, em cima do TH, eu vou pegar a taxa livre de risco, eu vou multiplicar eu vou somar o IPCA, mais um fator aqui, né, que vai dar sempre entre 2,5% e 3,5% de juros reais, que é mais ou menos isso que o juros longos ele paga. Juros reais, por quê? Porque é o seguinte, 15% de todos a rentabilidade, assim, o IPCA mais os juros, é imposto de renda. Então, eu sempre considero um juro real entre 2,4% e 3,5%, em função do IPCA, vai aumentar a taxa de livre. Então, veja bem, a taxa livre de risco. Então, veja bem, então o IPCA é 6%. Então, a taxa de livre aqui, ó, de risco, é 11,29%, que não está muito diferente de hoje, né? Está na faixa do 12%, deve cair, né? Veja bem, então, o que acontece? O IPCA, quando chega a quase 5,50, a taxa livre de risco cai 10,35%, e assim vai indo. Quando chega a 4%, a taxa de juros longos, vamos dizer assim, taxa livre de risco é um título público, né? É o livre de risco que estou falando. Então, até 7,53%, 54%, tá? Bem, então é isso. E a taxa de desconto é sempre esse valor da taxa de risco, mais 4, que eu informei lá em cima, que é 4,2%. Tá? Então, a taxa de desconto, aqui, ó, com 6% do IPCA, deu 15,49%. Quando chega lá no 4%, dá 11,73% a taxa de desconto. Então, eu fiz aqui uma escala aqui de IPCA, né? E aí, veja que a partir do ponto 7 aqui, esse IPCA vai ter várias sensibilidades, né? Bom, então tá, chegando aqui, aí claro, aí vai ter o preço aqui, o preço que sobrou para o acionista por ação, né? Que aí, claro, eu vou dividir pela quantidade de ações, né? Que é aqui em cima, né? O preço atual, eu não falei aqui, mas o preço atual, que eu levantei na última vez, foi 23,66. A empresa aqui do valor do mercado está 3.400, né? Tá ok? Então, eu vou dividir aqui por 1 milhão, né, esse negócio aqui, e dividir pela quantidade de ações, vai dar 0,94, né, que o que sobrou para o acionista, né? Tá ok? E, claro, e à medida que, então, vai crescendo, né, a receita vai aumentando. Só que aqui na linha 53, então, vai ser já com taxa de desconto, né? Vai ser sempre levado, vai ser o preço, né, dividido pelo juro elevado à potência, né? É 1 mais o juro elevado na potência do ano, né? Mas assim, aqui seria 1,14 elevado na potência, dividido pela... 1,14 elevado na potência 2, né? Então, vai dividir sempre vamos dizer assim, aqui, o N aqui, né? O fluxo para o acionista, né? Dividido pelo juro, né?
elevado na potência do ano, certo? E com isso, claro, à medida que o ano vai passando, vai caindo, né? Você vai cair aqui, o, aqui, vamos dizer assim, aqui são as parcelas de todo o ano, né, já descontada, né? E aqui vai ser um somatório, né? Entendeu? Então aqui vai ser o somatório de todas as parcelas, que é o que sobra, que seria o preço justo para o acionista. O preço justo para o acionista é o que é? É o que sobra, é o fluxo de cada ano somado, descontado, né, com a taxa de desconto, tá ok? Então, nesse aspecto aqui, ó, deu 47, porque foi o, o otimista. Agora aqui nós vamos ver, então, já que eu já mais ou menos eu já mais ou menos mostrei como é que é, aí aqui eu fiz uma análise de sensibilidade. Então eu fiz algumas variações que poderiam ocorrer, né? Já como estimativa, eu fiz o seguinte: os custos variáveis, eu não sei exatamente quanto que vai ser o custo variável da empresa. Eu vi que na última apresentação é mais ou menos 60%, mas pode ser mais ou pode ser menos. Então eu fiz o seguinte, eu fiz uma taxa, eu fiz várias premissas que podem ocorrer. A partir dos 65%, que seria custos variáveis, então seria 35% custos fixos, né? E até 57%, então 62, 60, 57. O que ocorre? Quando os custos são fixos, quanto mais a empresa produz e vende, dá uma alavancagem operacional, porque o custo é fixo. O custo fixo não varia, ele só aumenta conforme o IPCA, porque só custo que aumenta é só matéria-prima. Então, quanto mais é a receita, mais ela vende, maior é o lucro dela, maior é o EBITDA, entendeu? Então, essa aqui é uma variável que é a sensibilidade. Então, eu fiz aqui quatro opções. Eu fiz aqui também o dólar. O dólar a partir do 4,80, 4,90, 5, 5,15. Então, de várias opções do dólar, tá? Aqui também é o IPCA. O IPCA pode ser... Então, o que eu fiz aqui? Só fazer um cálculo aqui. Tá? Aqui. O IPCA aqui, até o ano 6, eu fiz uma estimativa do 6, vamos dizer, o IPCA vai ser 6% nos próximos 12 meses, 5,5% no segundo mês, 5,5% no terceiro, 5% no quarto, 5% no quinto, 4,80% no sexto, e a partir do sétimo, vai ser o que até o sétimo, até o 40º ano, vai ser em função dessa tabelinha aqui, ó. Cada sensibilidade vai ser por 5, pode ser 4, entendeu? Então, a partir do sétimo ano, ele pode ser 5,50, pode ser 5, 4, 4. Então, vou fazer uma máquina, depois vai rodar isso aí, tá? Então, aqui já tem três variáveis, né? E já tem a quarta, que é o aumento do volume, entendeu? À medida que aumenta o volume, né? Muda a receita também, né? Como o custo é fixo também, quanto maior o volume, maior é o fluxo que sobe para o acionista, né? Entendeu? Porque é só a matéria-prima que vai aumentar, entendeu? Com o volume e o IPCA. Então, aqui eu mostro o que ocorre aqui. Aqui eu fiz uma formulazinha aqui, que o volume vai aumentar em função daquela tabelinha que eu fiz ali em cima, né? Aqui eu fiz o seguinte, eu fiz uma macro, né? Ela vai rodar, são 4 aqui parâmetros que eu vou variar, né? Então vai ser 16 preços, quando eu faço uma macro, vai rodar, vai ter 16 preços diferentes de sensibilidade, né? Entendeu? E aonde que eles vão mexer? Vão mexer aqui no volume, né? Aqui o volume aqui, então a receita vai ser em função do volume, né? E aqui é o otimista, aqui, já que como eu rodei é otimista, né? Então aqui, ó, dos 7 primeiros anos, e a partir do ano 8, eu coloquei 1,46, que também vai mudar em função do IPCA. Se o IPCA for aqui, ó, aqui é 4, né? Se eu for 6 aqui, ó, mudou tudo para 6%, e aqui passou para 0,68 aqui, ó, o crescimento do volume, tá vendo? Então é o seguinte, o que eu entendo? Que à medida que o IPCA for baixo, a empresa, o Brasil vai estar melhor, com juros mais baixos, vai vender mais, né? Vai crescer mais, a empresa vai crescer mais. E com juros mais altos,
a empresa vai apanhar também, né? A economia vai estar pior, né? Então é isso que eu coloquei. Então é o seguinte, o volume vai ser em função da inflação, tá? Entendeu? Então, assim, a partir do ano 8, né? E a partir e até o ano 7 também. Aí eu fiz eu fiz várias opções. Eu fiz a partir até o ano 7, ele vai dar várias opções dentro da análise de sensibilidade. E aqui o dólar também. Aqui está na posição otimista, né? Porque eu variei, né? Lógico. Quando eu atualizei aqui, ele rodou tudo e acabou na posição otimista, aqui no 5,15, né? E aqui também é uma variação, né? Que aqui entra a variação, que eu vou dizer assim, a matéria-prima e os serviços, os custos, em função dessa aqui que eu informei, daqui os custos variáveis e fixos, né? Entendeu? Então ele vai mudar, né? Ele vai mudar nesses dois itens aqui, e a partir daqui vai ser as correções, né? Correções pelo volume e IPCA, como eu falei já, tá ok? Então o que acontece? Quando eu clico aqui, eu mando atualizar, ele vai rodar todas essas aqui, ó, todas essas variáveis, vai ser 16, ó, ele vai fazer, ele vai mudar aqui nessa fórmula aqui, ele vai me dar uma análise de sensibilidade de 16 preços diferentes, em função do mais pessimista, né, que o variável é 65%, o dólar por 5 anos vai ficar só 4,80, muito baixo, né? Aqui seria 4,80 na função da pessimista, né? Aqui, ó. Aqui onde está 5,15 seria 4,80. E o dólar aqui, ó. E o PCA seria 5,50, né, que é bem ruim também, né? E aqui na segunda opção, com o dólar 4,90, tá vendo aqui, ó? 62, o custo é 62, 4 vezes 5. Então ele rodou todas aqui, ó. Então ele fez 16 possibilidades, tá ok? E nessas 16 possibilidades, a mais pessimista deu um preço de 15 reais que valeria a Tupi, tá? Nessa situação mais pessimista, né? Que seria vamos dizer, o custo variável 65, o dólar a 4,80 por 5, aliás, por 5 anos, né? 5 anos, né? 5 anos, o dólar por 4,80, 5 anos, pessimista, e crescimento só de 1%. Então é a situação mais pessimista aqui, né? Por 5 anos só que ser pessimista, por 1 ano. E a mais otimista não, seria o custo variável 57%, você vê que eu levantei já 60%, né? Que foi do último ano. O dólar seria 5,15, que subiria, né? Desde o ano 3, né? O que eu coloquei aqui, ó, dos primeiros 2 anos, aliás, desde o primeiro do ano 1 até o ano 5, né? Então, aqui, na mais otimista é aqui, ó. Então, o dólar 5,15 e uma inflação baixinha, 4,15. Então, deu 47, aqui, exatamente aqui, ó. Que foi quando eu rodei, ele mudou tudo isso aqui e acabou aqui, ó. A macro acabou sempre na mais otimista, né? Mas cada vez que ele rodou, ele colocou todos esses parâmetros aqui. Vamos lá, voltar. Então tá. Então foi 16 opções que eu tive. Então, a mais pessimista, cheguei a 14,93 e a mais otimista, que 47,71. Fazendo uma média de tudo aqui, daria 29,94, tá? Mas eu multipliquei por 0,85, né? Que eu dei um 15% de desconto aqui, tá? Então, já com 15% de desconto de todas as médias aqui, deu 25,45, seria um preço justo. Hoje está 23,66, então ele está com um pequeno desconto, né? Vamos dizer assim. Vamos colocar aqui, ó. 23,66 dividido por 25,45. Então ele está com 7% de desconto hoje, nessa média aqui, né? Mas aqui é o seguinte, aqui é o seguinte, no mais otimista pode chegar a 45 reais. Aí já aqui multipliquei por 85%, né? 47
vezes 0,85, 40 reais. E na pessimista valeria só 13. Daria tudo ruim, né? O dólar lá embaixo, já que 70% da empresa é exportação, né? E, vamos dizer assim, grande parte seria custos variáveis, então subiu a quantidade, mas o custo também aumenta. Não adianta nada, né? Não adianta pouco, não tem alavancagem operacional, né? Entendeu? Então, seria isso aí. Então aí o que cabe? Cada um tem que fazer a sua análise. Eu fiz aqui uma sensibilidade bastante ampla, né? Qual é que é o preço justo? É difícil saber, cada um tem que fazer a sua análise. Eu, na minha avaliação, estaria com um preço, hoje, um preço até que é bom de comprar. Né? Tem que, aliás, até eu partir do EBITDA de 9,4% da receita, que já está mais abaixo do histórico da empresa, que varia de 11% a 14%. Então é isso que eu fui considerado. Só um ponto que eu também me esqueci de falar, que é o seguinte, a receita, eu já considerei aqui, ó, a receita que a empresa ela já está considerando nesse próximo ano a MWM, né? Então eu botei 246 milhões a mais de receita, que a empresa ela já teve um trimestre de, não me lembro se foi 90, foi 246 milhões que ela teve num trimestre a mais, né, por causa da MWM. Então eu já somei 246 milhões vezes 3 aqui, ó, tá vendo? Já somei aqui na receita, essa receita a mais da MWM. E no segundo ano, a empresa também informou que vai subir que ela já tem um contrato novo aí de 645 milhões com o cliente, que é o adicional. Então, eu já coloquei também em 2024, também esse valor que ela já informou, né? Então, já coloquei esse aumento que ela vai ter aqui nos próximos 2 anos, né? E também eu coloquei aqui que ela vai ter um crescimento aqui de 2,5% nesses 2 primeiros anos, né? Aumento de eficiência, tudo, né? A empresa vai melhorar aqui. E a partir do terceiro ano é que eu falei, né? Vai ser a análise de sensibilidade que eu fiz aqui, né? Que aqui é o prazo otimista. Tudo que está amarelo aqui, suas sensibilidades foram mudando, né? Com a macro que eu fiz aqui, tá, pessoal? Então é isso, tá? Então eu queria mostrar para vocês que, assim, aparentemente, parece que está com preço bom, mas cada um tem que fazer sua análise, né? Entendeu? E futuro, né, como sempre digo, né, a Deus pertence, né? A gente não sabe, mas nós temos que fazer sempre, quando nós vamos adquirir uma empresa, nós temos que analisar o futuro dela, o passado, que aliás a Tupi mudou muito, né? Mudou até há 3 anos atrás, era uma empresa e agora tem outra. Ela comprou a Texid no México, né? Aliás, no México não. Ela comprou a Texid no México, ela não conseguiu, né? Ela comprou no Brasil, né? Que eu acho que é em Minas Gerais, né? Que é a parte da Fiat, se não me engano, acho que tem Aveiro, não sei o que é, acho que é até, né, até em Portugal. Eu sei que ela tem Aveiro e também tem ali em Minas Gerais, que ela comprou da Texid, né? E comprou a MWM, então a empresa está investindo bastante, né? Entendeu? Ela está entrando também na parte de biodiesel, né? Entendeu? Outra parte que ela também está estudando, bem possível que ela entre também nessa parte de hidrogênio verde, né? Então a empresa está trabalhando bastante para crescimento, ok, pessoal? Então, tá. Então, como falei, né? Espero ter contribuído para as pessoas aqui, para as pessoas saberem afinal, aqui que preço justo que elas pretendem e encerrando aqui, então, bom investimento a todos.